Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ainda mais para moderar esse painel, que é um painel que eu acho que é muito especial. A gente criou o Seu Summit há vários anos atrás, porque a gente sentia a necessidade de criar um evento onde a gente pudesse privilegiar a rede de mentores que apoia os empreendedores que a Endeavor escolhe para serem os seus role models, os seus modelos para a sociedade. São as pessoas que criam conosco, né, o ecossistema que fortalece o empreendedorismo no Brasil. Então, esse é um evento de uma comunidade. E é sempre muito gratificante quando a gente retoma aqui alguns daqueles princípios, dos valores que fizeram com que a gente se juntasse para criar a Endeavor. Então, esse painel ele vai falar de 3 histórias incríveis, né? A Endeavor, para quem não conhece, está aqui pela primeira vez, a Endeavor tem um modelo de operação que consiste em buscar pessoas que estão empreendendo coisas que vão além da sua necessidade pessoal, quer dizer, sonhos grandes e que possam inspirar futuras gerações a empreenderem, para que a gente possa atrair as mentes mais brilhantes para esse caminho de empreender, que é tão importante para construir uma sociedade sólida, pelo potencial de geração de emprego, pelo potencial de transformação dos negócios da sociedade, né? Então, a gente vai aqui falar de 3 histórias, são 3 pessoas que foram selecionadas pela Endeavor, que são apoiadas hoje pela nossa organização e que a gente acredita que podem tocar, né, o coração de vários jovens, de várias pessoas que escolhem por esse caminho, que é um caminho tão difícil, que é o caminho de empreender. Então, a gente vai falar um pouco, em especial, de 3 empreendedores que começaram seus negócios fora de São Paulo, né? Sim, existe vida inteligente fora do eixo Faria Lima paulista. Mas eu queria falar um pouco dessa questão da geografia, mas sem tirar o brilho, né, do desafio de negócios, do desafio pessoal que foi construir essas 3 histórias. Então, assim, a gente vai começar fazendo uma pergunta aqui para os 3, e eu vou pedir para vocês brevemente explicarem também em uma linha, né, o que cada um de vocês faz, qual o tamanho da empresa, porque a pessoa acabou de chegar e ainda não teve tempo nem de ler o material, eventualmente, do evento. Mas vamos falar um pouco sobre esse tema do painel, né? Quer dizer, é diferente empreender fora de São Paulo? Quais são as dificuldades em relação à mão de obra? É melhor? É pior? Vou começar por você, André. Você podia contar um pouquinho a história da prática. Muito bem, muito obrigado. Estou muito orgulhoso de estar tendo essa oportunidade de ser entrevistado pela Marília. Quem é que podia imaginar isso, né? Esse é um dos privilégios de ter sido escolhido e estar na comunidade da Endeavor. A gente está muito orgulhoso de estar aqui nesse momento. Agradeço muito a Endeavor e todos que estão presentes. Eu sou natural de Pouso Alegre, Minas Gerais. É uma cidade que fica aqui no sul de Minas, a 200 quilômetros de São Paulo. Apesar disso, eu passei toda a minha vida escolar aqui em São Paulo. Então, e os meus primeiros empregos também. Então, para mim foi um retorno, né? Depois dos primeiros empregos, eu voltei para Pouso Alegre. Talvez tenha sido um pouco mais natural ir buscar ser empreendedor no interior. Eu acho que tem o que eu faço. Nós fazemos equipamentos para cozinhas industriais, para panificadoras. A Prática hoje é uma empresa que tem em torno de 430 empresários. Temos crescido aí a ordem de 25%, um pouco mais ao ano, né? Então, para mim foi bastante natural ir para lá. As dificuldades, primeiro, o mercado não estava lá, né? Naturalmente. Acho que essa é a primeira coisa. Eu tinha que buscar esse mercado fora. Isso foi um obstáculo, né? Um primeiro obstáculo que a gente teve que contornar, né? Sendo proativo e indo buscar esse mercado, sim, no eixo Rio-São Paulo, mas também em muitos outros locais, né? Essa questão a hora que foi sugerido o tema, né? Eu me lembrei, nós temos 30 milhões de pessoas no eixo Rio-São Paulo, mas nós temos 170 milhões fora do eixo Rio-São Paulo, né? Estou falando aqui fora de Grande Rio e Grande São Paulo. Então, é um mercado enorme ainda, que eu acho que muita gente, acho que é mais arriscado o empreendedor aqui do Rio e São Paulo esquecer do resto do Brasil, do que o contrário, porque para nós é natural ir procurar Rio e São Paulo. Existem desafios
de mercado, existem desafios de encontrar pessoas. Eu acho que nós temos uma estrutura no interior do Brasil que talvez as pessoas tenham um perfil um pouco diferente do profissional do Rio de São Paulo. Mas, como a Marília falou, tem muita vida inteligente fora desse eixo, tem muito conhecimento circulando por aí e muita gente querendo ficar nas suas origens. E Darcy, conta um pouquinho de você, por favor. Bom dia a todos. Assim com o André também, para mim é uma satisfação enorme poder participar no evento dessa magnitude. Dizer que eu venho do Rio Grande do Sul, né? Cirtec, Sistemas Elétricos, nós trabalhamos com construção e manutenção de redes elétricas de distribuição de energia elétrica. Nossos principais clientes são as concessionárias de energia elétrica. A sede da empresa, e onde ela nasceu, de onde é que eu vim, é em São Borja, fica a 600 quilômetros de Porto Alegre, na divisa com a Argentina. E o desafio de empreender fora, né, longe das capitais, né, Marília, para mim não é nem o eixo Rio de São Paulo, eu estou longe de Porto Alegre, né? Então, acho que a gente, como disse o André, a gente aprende a fazer as coisas com o que a gente tem. Acho que a gente aprende a ser criativo, inovador, fazer as coisas acontecer com o recurso que está ali. Eu penso que, obviamente, sim, se impõe uma série de dificuldades, mas também se impõe desde o início a necessidade de buscar soluções, de fazer acontecer, independente das dificuldades que se colocam. À medida que a gente vai conseguindo se preparar e avançar para outros mercados, eu entendo até que o desafio, no nosso caso, que é de serviços, né, e nosso negócio é B2B, a dificuldade passa a ser mais, até às vezes, vencer a desconfiança, né, dos grandes centros. Será que aquele cara lá do interior é capaz de dar conta aqui de operar o sistema elétrico da capital? Será que essa equipe é capaz de fazer isso? Né? Esse eu penso que é um grande desafio, né? Nós estamos encarando esse desafio, tendo muito claro o nosso propósito, por que a gente está aí, né? E tenho certeza que poderemos fazer muito, né? No Brasil, a energia, em qualquer lugar do mundo, a energia elétrica faz parte da vida das pessoas, é uma necessidade, um insumo essencial, e o Brasil ainda tem muito por fazer nesse aspecto, e nós temos certeza que podemos contribuir. Darcy, teria sido melhor se você tivesse começado em Porto Alegre? Você acha que você teria ido mais rápido? Teria sido mais fácil? Talvez eu nem tivesse iniciado, né? Talvez tivesse faltado alguma coisa que talvez talvez a minha capacidade. Eu sou do interior, né? Eu estou no interior, mas eu nasci mais no interior ainda. Eu nasci numa área rural, né? Na minha casa não tinha energia elétrica até eu sair para a cidade para estudar. Então, eu acho que o meu caminho mais natural é esse mesmo, é vir do interior para os grandes centros. Tiago. Alô? Tá funcionando? Tá, né? Eu sou Tiago, né? Sou natural de Juiz de Fora. A minha empresa é uma rede de varejo de material de construção. Nós temos hoje 32 lojas, estamos abrindo mais 15 nos próximos meses e mais 25 nos próximos 18 meses. Então, estamos num processo de crescimento muito grande, muito amparado aí pela Endeavor, né? E essa questão aí do fora do eixo Rio-São Paulo, né? Eu sempre... foi um posicionamento estratégico, apesar de eu ser de Juiz de Fora, a gente sempre quis fazer extremamente bem feito no interior do Brasil. A gente acreditava que isso criaria muito valor para a empresa, ter escala, ter tamanho no interior. E desde o início, né, eu cheguei, estudei na PUC do Rio, né, Juiz de Fora ali pertinho do Rio, mas eu sentia realmente uma falta de informação para chegar no interior, para ajudar a gente a ter essa formação melhor e conseguir realmente empreender de um jeito mais técnico, mais certo. Então, eu lembro que eu procurava muito isso fora, via muito para São Paulo, na época que conheci a Endeavor, falei, pô, vocês têm que me ajudar, eu falei, estou cansado de ter que sair de Juiz de Fora atrás de informação, vamos levar um pouquinho de informação para o interior também, que eu acho que isso é muito bacana, né? Então, acho que, como o André disse aí, né, eu acho que
existe realmente vida inteligente, eu acho que tem um mercado muito legal, né? Você tem alguns desafios. Muito menos competição, no caso do teu negócio, por exemplo? Isso até que eu ia falar, eu acho que a competição é diferente, porque no interior as coisas acabam sendo muito mais próximas. Então você tem que ter um modelo de negócio que você, atuando de uma maneira formal e estabelecida, você consegue romper essa proximidade, no meu caso, com o varejista local de cada cidade. E no ambiente de negócio que o Juliano falou muito bem, o interior você ainda tem uma informalidade muito alta. Então, isso também atrapalha a competição com competidores desleais, vamos falar assim, né? Então, acho que cada um sofre de um jeito, né? Mas o pessoal acha que a vida é fácil no interior, eu acho que não é bem assim, né? Acho que até o contrário, a gente tem loja em Belo Horizonte, tem 2 lojas, a gente compete muito bem lá, e no interior, por essas questões, às vezes, do ambiente ainda não tão regulamentado, atrapalha um pouquinho. Aí, vamos falar um pouquinho de crescimento, né? Quer dizer, você falou, né, André, que você já teve que nascer pensando para fora, né? Quer dizer, não dava para ter 40% do mercado nacional, como a prática tem hoje, pensando no mercado ali do sul de Minas. Então, queria falar um pouco com vocês sobre como é que tem sido crescer, né? Acho que a expansão geográfica tem as suas dificuldades, mas vocês têm desafios de como financiar esse crescimento, né? Com capital próprio ou não, como ter acesso a esse capital, não estando num grande centro, o desafio de gente, que é algo que permeia, né, todos esses negócios de uma forma muito forte, né? Se a gente pensar serviço, varejo, né, manufatura, são negócios extremamente dependentes de pessoas. Eu queria ouvir um pouquinho para cada um de vocês. Agora a gente começa pelo Thiago, vai dar mais tempo para o André pensar. Mas queria que vocês comentassem um pouco desse desafio de crescimento geográfico, de necessidade de capital, de necessidade de pessoas, né? Que acho que é algo que é comum aos executivos que estão aqui, que de alguma forma apoiam a Endeavor, os nossos voluntários, né? E aquelas pessoas que estão empreendendo também. Eu acho que tem os 2 desafios principais aí que você falou, né? Capital e pessoas, né? Eu, em cima da minha formação, né, sou engenheiro, estudei finanças, essa coisa toda cartesiana, eu achava que um bom modelo de negócios resolvia tudo, né? Uma boa planilha e tal, mas eu vi que não era bem assim. Então, acho que o principal realmente são pessoas, né? E no meu caso, né, que é varejo, para eu abrir uma loja, eu já tenho que ter uma loja pronta antes da loja abrir, para a loja abrir no nível de serviço que a gente presta, a gente foca muito em prestação de serviço. E de onde apareceu esse dinheiro, Thiago? Então, esse dinheiro, a gente gerava caixa, né? Mas eu queria acelerar. Então, a geração de caixa não era suficiente para atingir o meu sonho grande, que é chegar em 300, 400 lojas. Então, eu fui no mercado, né? A gente tem hoje 2 sócios, né? Eu tenho um fundo de investimento. Ontem até eu fechei o maior negócio da minha vida com o embaixador Endeavor, ainda não posso falar quem é, mas é um negócio muito grande, muito bacana para o ABC. Então, dessa minha filosofia de interior também, eu sempre fui um pouco arredio à dívida, né? Então, eu tomei essa decisão, acho que tem várias pessoas que criticam ou não essa decisão. O livro fala para crescer com dívida, depois vender, né? Mas eu preferi tomar a decisão contrária. A gente nunca teve dívida e fui vendendo uma parte da empresa, ainda tenho controle, mas a gente está extremamente capitalizado para fazer esse crescimento. Mas hoje, eu acho que, principalmente os empreendedores Endeavor, todos com bons negócios, capital é difícil conseguir, com certeza, mas você acaba conseguindo. Se você procurar, você consegue. O principal, acho que são as pessoas, né? Então, eu acho que agora o nosso foco foi, nesses 2 anos, foi realmente de muito investimento em pessoas, em processos, em treinamento, para a gente ter uma escalabilidade grande, né? Que não adianta você ter dinheiro, ter potência no motor, se a sua máquina também não aguenta esse crescimento acelerado, né? Então, eu acho que é muito por exemplo, uma loja de vocês tem quantas pessoas?
A gente trabalha no conceito de a nossa loja só tem área de vendas, eu centralizo tudo, isso é um diferencial de modelo de negócio. Então, a gente trabalha aí com 6 a 7 pessoas, mas tem que ser pessoas extremamente capacitadas, porque o nosso material é um material extremamente técnico, né? A pessoa normalmente faz 1 a 2 compras de material de construção na vida. Então, ela chega lá normalmente fazendo o maior investimento da vida dela, no mercado que ela não conhece, numa cadeia que ela já teve várias decepções com pedreiro, marceneiro. Então, se ela não encontrar na nossa loja, nesse posicionamento que a gente dá para a empresa de uma solução e de uma proximidade, isso acaba não entregando valor para o cliente. Então, a gente foca muito na preparação dessas pessoas. Hoje, então, a gente tem todo um processo de recrutamento muito bem estabelecido, né, com perfil definido, programa de trainee para assumir gerente, métricas desdobradas para gerente, vendedor, avaliação de desempenho mensal, correção de desvios, né? Então, isso... Eu acho que, como a minha formação foi muito falha, eu acho que nessa coisa de pessoas, eu fiquei meio que tarado com isso. Eu falo de pessoas, eu acho que é isso mesmo e tem que fazer, né? E o que eu aprendi, que eu acho que é muito legal, né? Eu acho que principalmente para o pessoal que tem uma formação parecida com a minha, que eu tentava convencer muitas pessoas na razão, né? E quando a gente começa a lidar, principalmente com o vendedor, com o gerente de loja, você vê que não é só a razão que vai motivar a pessoa. Então, essa coisa que a Endeavor fala muito de vender o sonho, de mostrar um caminho que ela está participando de coisa maior, às vezes é um argumento que vale muito mais do que você mostrar para ele por que ele tem que fazer aquilo. Legal, Daci. Bom, a questão do financiamento, né, é um pouquinho parecido, porque quem vem do interior é um pouquinho arredio a isso, né? Mas, independente disso, eu penso que é fundamental você conseguir, ao longo da sua história, construir uma imagem de confiança, onde que quando você precisa buscar financiamento, você tenha possibilidade até de escolher, né, como buscar o financiamento, buscar os melhores parceiros para isso, né? Eu tenho feito isso ao longo do tempo, construído com muito cuidado essa questão da imagem e da confiabilidade da empresa, e isso facilita muito na hora de buscar o financiamento. Nós nos financiamos muito com geração de caixa até aqui, e com financiamentos com taxas compatíveis, né, viáveis, taxas que o negócio permite absorver. O outro desafio, né, do crescimento, eu vou obviamente cair na mesma questão, que é pessoas, já que nós trabalhamos com serviço, então o nosso grande desafio... Estão pulando lá de Rio Grande do Sul para Espírito Santo, né, Daci? Nós estamos Pulou iniciando... alguns estados aí no meio. Isso, nós estamos na nossa primeira operação fora do Rio Grande do Sul esse ano, então o grande desafio realmente é conseguir fazer com que as pessoas compreendam e façam parte do propósito da empresa. Tem que ter muito claro, principalmente na área de serviços, o nosso pessoal, a nossa indústria, ela é a céu aberto, quer dizer, as nossas equipes elas estão por aí nas ruas, né? Não tem um controle, né? Eu não consigo fazer uma gestão de pessoas controlando as pessoas. Eu preciso fazer uma gestão das pessoas, confiando nelas, e para confiar, as pessoas precisam entender por que elas estão fazendo aquilo, além, obviamente, da necessidade de todo mundo, que todo mundo tem de trabalhar. Mas o nosso eletricista, quando ele vai fazer um atendimento, eu costumo dizer assim, se um eletricista nosso, uma equipe nossa, tiver que levantar às 2 horas da madrugada para trocar um poste que caiu por causa do vento, e se tiver como único motivo ter que trocar o poste porque esse é o trabalho dele, talvez ele não tenha razões suficientes para sair da cama e ir lá fazer isso. Agora, quando ele pensar que por trás disso tem um propósito, tem uma missão que é muito maior, muito mais nobre do que isso, né, que fazer com que essa energia elétrica esteja disponível para as pessoas, né, na qualidade e na confiabilidade que elas precisam, bom, aí ele tem um outro propósito, tem uma outra razão de ir lá fazer, né? Esse é o nosso grande desafio diariamente, né, todos os dias, passar para todas as nossas pessoas a importância da razão da existência da empresa, a importância que tem o trabalho que ele faz para a sociedade, para as pessoas, sobre os mais diversos aspectos, seja no aspecto econômico, seja no aspecto do lazer, da saúde, enfim, né? As pessoas precisam entender isso, né? Nós falamos agora aqui há pouco, né, com a Marília, eu dizia assim, a gente costuma dizer assim, alguém deixou um grande legado, né?
Eu costumo dizer para os nossos eletricistas que cada um dos nossos eletricistas precisa construir o seu legado, né? Para transformar isso de uma forma um pouquinho mais fácil de entender, eu costumo dizer assim, né? Tem que ter história para contar para os netos, né? O que você fez quando passou por esse mundo, o que você fez de bom para deixar esse mundo melhor, né? Cada pessoa nossa, cada colaborador nosso tem isso, e a gente trabalha isso o tempo todo. Isso é um grande desafio quando a gente sai de um estado para outro, quando a gente sai do interior para a capital, isso muda totalmente, o nível de comprometimento das pessoas é outro, mas isso não significa que não seja possível. Eu acredito que as pessoas, uma vez entendendo a razão daquilo que elas fazem, elas começam a fazer parte de algo maior do que só a necessidade de trabalhar, de gerar renda, de subsistir. Né? Tem que fazer parte de um propósito. Esse é o grande desafio. Legal. André, conta um pouquinho do seu. Você é um pouco diferente, né? Até pela natureza do teu negócio. Tua expansão tem a ver também muito com distribuição indireta, redes de suporte, manutenção, etc. Conta um pouquinho como você vem crescendo e vivendo esse desafio de crescer. Eu acho que os 2 pontos que foram mencionados aqui, acho que é o desafio para todo empreendedor, né? Pessoas e financiamento, e recurso para o crescimento. Vamos dizer, pulando ou passando por aquela fase de empreendedor muito pequeno mesmo, né? Que é um desafio de microempreendedor, o empreendedor... A prática está no mercado há quanto tempo, André? A prática está desde 91, e nós começamos do menos alguma coisa, né? Então, passamos um grande período aí na dinâmica de vender o almoço para comprar janta, né? E fomos, vamos dizer, talvez ultrapassar essa fase tenha sido, vamos dizer, uma questão mais do que sorte, falta de toda essa estrutura de apoio, né? Do que outros fatores também, né? Então, esse fator eu acho que é muito crítico, principalmente nessa fase inicial, principalmente por falta da estrutura de apoio que o microempreendedor tem. Então, mas conseguimos passar essa fase. Eu acho que um tema muito importante para nós, na prática, nós sempre fomos acompanhados. Então, quando eu descobri a possibilidade de buscar apoio externo, isso foi muito forte para nós. Começamos com o Sebrae, fizemos um ciclo muito importante com o Sebrae. Quando eu tenho oportunidade aqui, eu faço esse reconhecimento. É uma grande instituição que nos ajudou muitíssimo. Fechamos o nosso ciclo do Sebrae com o prêmio Sebrae Gerdau de Excelência Empresarial. Muito orgulho de receber um prêmio das mãos do seu Jorge Gerdau numa cerimônia em Brasília. Depois pegamos a Fundação Dom Cabral, já passando de média para pequena empresa, de pequena para média empresa. A Fundação Dom Cabral, com o programa PAEX, deu um apoio espetacular para nós. Fizemos o ciclo da Fundação Dom Cabral e depois tivemos a sorte de ter a Endeavor na nossa história e nos apoiando para os passos seguintes, é na trilha que nós estamos até agora. Do lado de financiamento, eu vou acrescentar ao lado de financiamento de pessoas mais um aspecto aqui. Do lado de financiamento, passada aquela fase de vender o almoço para comprar a janta, esse tema que o Darcy mencionou aqui, que é cultivar os relacionamentos, né? Ter com o sistema bancário, com os bancos comerciais, com o seu gerente na sua cidade, isso é muito, muito crítico e muito importante, que é onde você pode buscar esse recurso. Então, é uma mensagem que eu procuro passar para os nossos, quando a gente tem oportunidade, né? Um dos nossos papéis aqui é contar a nossa história e orientar jovens empreendedores. Então, cultivar esses relacionamentos foi muito importante para nós, né, ao longo desses anos e até hoje. E até hoje é muito importante. Recentemente, né, ter acesso, se organizar para ter acesso a linhas de financiamento do BNDES, do Banco do Brasil, dos bancos comerciais, ter a coisa estruturada, ter as informações estruturadas, foi muito importante para nós. Nós recebemos recentemente, em termos de investidor, foi a primeira vez que recebemos investidor externo foi com o BNDES. Esse ano recebemos um aporte do BNDES. Menos para... É difícil? Foi uma... Pegar dinheiro do BNDES. Foi uma trajetória bastante longa para nós. Até porque nós temos gente... É um processo técnico, conta um pouco.
um processo técnico, as restrições que eles têm. Tem muita gente boa, muita gente inteligente no BNDES, mas que o BNDES tem que seguir algumas regras por ser uma empresa pública, né? Então, isso, às vezes, atravanca um pouco o processo, como é natural acontecer. Então, foi um processo longo, mas eu vejo o BNDES hoje como não tanto para a minha necessidade atual, mas para a construção do meu sonho grande no futuro. Eu acho muito importante ter um parceiro financeiro para a construção desse sonho grande. Temos o BNDES, acredito que a gente vai agregar mais gente ao longo da nossa história. É desse lado de financiamento. O lado de pessoas, né? Claro, essa questão de ter a ideologia disseminada na empresa é muito central para a gente. Valores, missão, visão, onde é que a gente quer chegar, a gente procura divulgar isso com muita força para as nossas equipes, que isso alivia muito a necessidade de supervisão, de coordenação, né? Todo mundo sabe qual é a tarefa, as pessoas sabem onde quer chegar. Eu acho que esse é um desafio muito forte quando a gente vai crescendo, né? Que a direção deixa de ser direta com os funcionários, né? Com 10, 15 funcionários, 20, você atua diretamente. Quando você tem gente espalhada e mais gente que você não pode interagir diretamente, esses mecanismos, né? De formação de lideranças internas e essa comunicação, vamos dizer, direta institucional de missão, visão, tem sido muito, muito crítico para nós. A esses 2 pontos, pessoas e financiamento, eu queria acrescentar um terceiro, que eu acho que talvez seja, eu acho que para mim é o mais determinante. Nós como empresários, temos que ter uma competência proporcional ao nosso sonho. Eu acho que a principal restrição não é financiamento. As pessoas a gente encontra quando a gente tem uma clareza ideológica, quando a gente tem uma história inspiradora, a gente encontra essas pessoas. Mas eu acho que um dos desafios, para mim, o desafio principal é adequar o meu nível de competência ao meu sonho. Então, isso é um processo ininterrupto, né? A minha necessidade, quando eu tinha 20 empregados, era uma. Quando eu tenho 200 é outra, hoje com 450 é outra, e quando eu tiver, né, como está no nosso sonho grande aí, de ser uma das grandes corporações desse segmento no mundo, possivelmente eu vou ter que ter outro André, aqui diferente, né, com outras competências. Então, esse é o desafio, e esses desequilíbrios, né, entre a nossa própria competência e os desafios que estão lá naquele momento, acho que são uma coisa muito, muito forte. A gente tem que estar muito atento a isso. A Endeavor tem tido um papel espetacular, né, no meu próprio desenvolvimento, com a rede de mentores, em ocasiões específicas, né, como quando a gente fez uma aquisição anos atrás. Eu não sei se o Edson Rigonati estava aí, mas está por aí, mas ele ajudou bastante a gente na formação do nosso conselho. Foi um privilégio espetacular ter construído um conselho com o Patrick, o Ricardo Bardieri, o Enzo. Puxa, a gente ter com quem conversar, né, além do meu sócio, meu irmão Luiz Eduardo está aqui, tem a quem conversar, de quem cobrar da gente, a gente tem que prestar contas, foi muito, muito, muito poderoso. Os meus planos de crescimento agora não são, né, desse momento, não são Pouso Alegre para Rio e São Paulo, são Pouso Alegre para o mundo, né? Então, tem sonhos bastante amplos nessa direção. A gente tem construído uma rede de concessionárias aqui no Brasil, já com várias unidades, e estamos com o desafio agora de tentar, já tem uma unidade em Santiago, no Chile também, de tornar internacional o nosso modelo nacional, né? Como é que se eu vendesse no Brasil tanto quanto eu vendo até hoje, lá no sul de Minas, eu já não estava em 2020, mas estava em 2018. Então, a questão de proximidade é muito forte. Então, essa vantagem competitiva que a gente está querendo reproduzir aqui no Brasil, nós queremos levar para fora também. Esse é talvez o principal desafio para a gente escalar para um nível global o nosso negócio. Eu queria contribuir com o André, né, que a gente estava conversando ali no cafezinho, né, a gente falou que as nossas empresas, né, crescendo aí a taxa de 50% ao ano, cada ano você tem uma empresa diferente para gerenciar, né? A gente, como empreendedor, acaba encarando isso como um desafio. Então, a gente tem que se preparar, como o André falou, né? E é importante também que toda a cadeia embaixo da gente
saiba que cada ano vai ter uma empresa diferente, porque senão a pessoa se acomoda ali e tem que ser todo mundo um pouquinho de empreendedor para trocar as empresas que a gente está querendo criar. Né? Acho que você tocou num ponto importante. Aliás, vou avisar, tá, gente? O pessoal já está passando para pegar perguntas. A gente daqui a pouco vai abrir para as perguntas do público. Thiago, assim, falar do começo de tudo, né? Como é que a gente começa esses negócios? Eles são tão específicos, né? Em alguns casos, tipo no seu, varejo diz que é uma pedreira, que a margem é baixa, né? Se você pegar um livro de um MBA, né, é o tipo de business que você evita um pouco, né? Não é aquele mais prioritário, né? Mas você conseguiu, né? Tipo, como é que você teve a ideia? Até para aqueles que são mentores e que estão em companhias maiores também e que estão aqui com a gente hoje, esse desafio de inovar, de achar oportunidade em setores que são competitivos, é muito difícil, né? Como é que a gente continua inovando? Eu vou querer falar um pouquinho sobre isso. Como é que veio a ideia? Como é que a gente continua inovando? Só para contar um pouquinho da história, né? Na verdade, quem fundou a empresa foi o meu avô, né? Eu estava, na época, fazendo MBA na França, voltei para o Brasil, e a gente tem uma parte de construção, investimento imobiliário, aluguel, que ainda é o principal negócio lá da minha família. Quando eu cheguei, eu vim cheio de ideia, era 2006, estava estudando toda essa mudança no mercado imobiliário, e queria transformar esse negócio de aluguel muito grande. Mas aí era, né, a gente tudo mineiro, conservador e tal, conversei com meu pai, aqui não é assim não, aqui entra o dinheiro de aluguel, a gente compra, constrói, vamos assim. E falou, tem um ABC lá que estava um pouquinho largado, vamos falar, na época estava lá com 9, 10 lojas já. Aí eu falei, não, então eu vou encarar esse desafio. Eu falei, já que eu não vou pegar o boom do mercado imobiliário por aqui, vou pegar para cá. Aí eu falei, mas tem que fazer diferente, né? Então, entrei lá, aí a minha formação ajudou muito, comecei a estudar. Eram lojas tradicionais. Eram lojas tradicionais e tal, aquele modelão basicão. Eu comecei a estudar, onde que está a margem do negócio? O que é valor para o cliente? Né? Aquela coisa que o setor ainda nosso é o setor mais fragmentado do Brasil e o menos inovador. Né? Então, isso é oportunidade. Então, eu comecei a tentar entender onde é que estava a margem do negócio, desenvolvi um projetinho piloto, vamos falar assim. Comecei a pilotar, mudei sistema, mudei todo o nosso posicionamento e posicionamento de loja, fechamos algumas lojas, abrimos outras já num conceito novo, né? Não no modelo que a gente está hoje, que a gente já avançou demais. E começou a dar certo. Aí eu comecei a gostar do negócio. Falei, não, agora vamos que vamos. Aí tive o interesse de começar a procurar um sócio para dar uma profissionalizada no negócio. E foi aí que eu conheci a Endeavor, até através do Edson Rigonati, agradeço ele demais até hoje. Ele me apresentou a Endeavor. E aí essa coisa de inovação, de buscar, né, eu acho que inovação, você tem que buscar margem na inovação, né, não é inovar somente por inovar. Então, isso acabou realmente entrando no meu sangue, no DNA, e a gente colocando isso para a companhia como um todo. Né? Então, inovação para a gente é muito realmente em cima do que eu consigo prestar serviço para o meu cliente, como que eu consigo abordar o mercado diferente, e isso tem que se traduzir em margem final do negócio. Então, é muito por aí. Legal, Darcy. Vamos comentar um pouquinho, né? Você está naquele non-sexy business, né? Tipo, um negócio que geralmente as pessoas nem enxergam que existe. É algo que sai fora do radar, não é aquela coisa que está estampada na revista. Como é que surge um negócio assim, tão fora daquilo que se lê a respeito, etc., né? Fora do radar das pessoas? Como é que foi para você? Bom, eu rapidamente assim, né, falar um pouquinho rapidamente do início, né? Eu iniciei a Sirtec buscando um nicho, uma oportunidade onde outras grandes empresas empresas regionais que existiam lá na minha região não queriam atuar, que era atender aquele pessoal lá do interior, né, da roça, do fundo, que era longe, que não era alguém que tinha um poder aquisitivo tão grande, né, e que tinha dificuldade de levar energia lá para ele. Né? Me enxergava um pouquinho eu na minha
né, na minha época, não onde eu nasci, né, e resolvi construir um modelo que pudesse atender esse pessoal. Né. Comecei assim, só que esse modelo foi se aprimorando, a gente foi inovando, e a partir daí nós fomos crescendo. Hoje nós somos a maior empresa do Estado nesse segmento, do Estado do Rio Grande do Sul. É um segmento no Brasil, que nem do Thiago, extremamente pulverizado, são milhares de pequenas empresas em tudo que é lugar, mas o diferencial, né, a diferença está exatamente em a gente propor algo diferente, algo que possa mudar um pouquinho essa realidade de fazer mais rápido, mas fazer com segurança, de poder fazer um atendimento ao cliente diferenciado, de adotar um modelo de gestão que possa fazer a diferença, que seja gerenciável, que não seja só gerenciar um fluxo de caixa, mas que possa ter estratégia, que possa conduzir a algo diferente. Eu entendo que a forma que a gente achou de crescer a empresa e ser atrativo foi exatamente entender mais a necessidade do cliente, né? Hoje, o fornecimento de energia elétrica ainda é um problema sério no Brasil, né? Em média, né, ainda faltam 18 horas por cada ligação por ano de energia elétrica nas nossas economias, seja residencial, seja indústria, enfim, né? A duração equivalente média por cliente, por consumidor de energia elétrica é 18 horas ao ano, quer dizer, é muita coisa. Se a gente transformar isso em PIB, né, se a gente considerar que a energia elétrica praticamente faz parte de qualquer processo de produção hoje, quer dizer, qualquer coisa que produza, né, que gere PIB, né, usa energia elétrica, e se a gente já considerar que tudo que a gente produz para 18 horas por ano, nós estamos falando de uma perda de 10 bilhões de dólares ao ano ainda por causa dessas 18 horas. Né? E nós entendemos que isso pode ser melhorado nas regiões onde é que a gente atua. A gente já, claro que não somos nós os únicos responsáveis por isso, tem investimento sim dos nossos clientes, da concessionária, do sistema, da infraestrutura da rede como um todo, mas nós conseguimos atender mais rápido, conseguimos ser mais eficazes no atendimento, exatamente porque as pessoas, né, o nosso grupo de pessoas, entende o seu papel, né, nisso. Né? Agora, nós falávamos antes do que é importante economia, pessoas, e eu queria acrescentar mais um item ainda aí, né? É a questão da inovação, né? É buscar formas diferentes de fazer as coisas, né? E nem sempre a inovação é algo, como é que eu vou dizer assim, né? Uma grande inovação tecnológica, né? Mas formas diferentes de fazer as coisas, criar processos de gestão mais eficazes, envolver mais as pessoas, criar ferramentas, né? Que facilitem a realização das pessoas. Dá um exemplo de como você fez isso. Por exemplo, né, dá um exemplo assim, parece básico, né? Um caminhão que faz uma troca de poste, o caminhão tradicional, o cara, para subir no caminhão, né, o que normalmente o cara faz? O cara sobe no pneu ali e pula para cima para entrar para dentro. Né? Nós desenvolvemos um modelo onde quase tudo está ao redor da plataforma, né, ele não precisa quase nunca subir, e quando ele subir, né, a gente fez de uma forma a estrutura que ele não consegue subir pelo pneu. Né, ele tem que obrigatoriamente subir numa escadinha que é segura, porque aí ele não vai torcer o pé, ele não vai cair, ele não vai se machucar. Coisas desse tipo, assim, né? Simples, mas que geram resultado. Bacana. Esse final de semana, estava numa palestra ouvindo o presidente do MIT falar. E ele é um latino, né? Achei muito surpreendente. Estava falando que, enfim, ele é venezuelano, teve uma formação que foi uma formação em engenharia, que foi ser complementada no exterior por um problema de greve na época da Venezuela. Quer dizer, ele não tinha um plano de uma expansão, de se mudar ou de realmente fazer uma carreira internacional. Ele acabou indo por causa daquela greve e acabou se destacando, foi convidado por Stanford, depois por MIT para trabalhar, acabou ficando no MIT, sempre com o plano de voltar para a Venezuela e virar rei. Né? Porque se ele fizesse, né, ele foi teaching assistant em Stanford, então eu vou para a Venezuela, vou virar rei. Agora me convidar para o MIT, eu vou lá, vou fazer um estágio, eu vou voltar para a Venezuela, vou virar rei. E no final, assim, ele contou que ele chegou um dado momento, ele viu que realmente era mais negócio ficar onde ele estava, mas ele estava dizendo sobre as diferenças, né? Porque ele falou, olha, a minha grande parte da minha formação, eu acho que realmente grande parte do meu talento foi na minha formação lá, por exemplo, na Venezuela. Mas
falou assim, a diferença é que lá, quando eu conversava com o pessoal, os meus amigos, né, latinos, pô, vamos fazer tal coisa? Não, isso é para os gringos. Não, isso é para os gringos. Isso não é para a gente. Veja bem, isso é uma coisa, né, para o pessoal dos melhores centros, né, dos melhores laboratórios, etc. E ele estava falando sobre que ele acredita que o sucesso do MIT está muito associado à capacidade que eles têm de fazer com que aquelas pessoas que estão estudando ali acreditem que elas podem fazer qualquer coisa. E elas têm condições para experimentar, para tentar, para sair fazendo. E isso me dá um certo gancho para o teu caso, né, André? Se pegar a prática, que é um negócio, né, é um forno, né? Assim, né, é um forno. Muito sexy, hein? Não é muito sexy também. Deve ser um super forno, mas pensando, pô, mas será que uma empresa do sul de Minas consegue fazer alguma coisa mais legal do que já existe com forno? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também de inovação. Porque eu fiquei pensando nessa história do MIT, né? Essa cabeça da gente pensar que essa coisa legal, inovadora, diferente é para os outros e não para a gente. Né? E eu achei que pô, a prática tem um desafio assim. Né? Esse eu acho que vamos dizer, um complexo que a gente tem que superar. A gente é capaz de fazer muita coisa bacana e muita coisa legal. A gente, talvez, lá na inovação, no primeiro momento de inovação, que permitiu, vamos dizer, o surgimento da prática, que foi utilizar uma tecnologia, vamos dizer, oferecer o mesmo efeito que eu tinha de um forno alemão, caríssimo, custava um preço de um automóvel, com uma solução muito, muito mais simples. Né? A partir desse gancho, do fato de refeição fora de casa tá crescendo muito forte, é que, vamos dizer, é aquele, talvez não muito estruturado, isso não foi sacado de uma maneira estruturada, mas talvez esse seja o nosso lance de sorte. Né? A gente conseguiu, sem estrutura, chegar em alguma solução tecnológica nova, inovadora e com um valor muito menor do que o produto importado. E estávamos num mercado crescente, isso permitiu a gente se desenvolver. Inovar naquele momento talvez fosse mais simples, porque era um tema apenas para cuidar, né? Ter um produto bacana para vender no mercado, do que inovar hoje. Né? Hoje a gente tem que ter uma estrutura de inovação. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. A gente não é, talvez, empreendedor ainda, mas além de empreendedor, é empresário. Né? Nós temos responsabilidades, talvez, muito distintas daquele momento, só de estar com aquele sonho, com aquela coisa na cabeça, e com ideias e implementar rapidamente. A gente tem que criar uma estrutura para fazer isso. Nós cuidamos de criar uma estrutura interessante de inovação na prática. Né? Nós acreditamos que o primeiro ganho nosso foi porque a gente era muito focado num determinado produto, num determinado mercado. Né? E para desenvolver, a gente precisaria ampliar um pouquinho do nosso portfólio de produtos, mantendo o foco, né, do ponto de vista de mercado, o mercado é o mesmo, mas a gente tem vamos dizer, um portfólio de produtos bastante diferente agora, atendendo clientes, atendendo os mesmos clientes. Criamos na empresa, hoje, acreditando nesse poder de foco, nós temos times de engenharia que são focados em cada tipo de produto. Eu tenho um time de engenharia focado em equipamentos que levam micro-ondas, tenho um tipo de engenharia focado em equipamentos que processam massa, que equipamentos mais mecânicos, tenho time de engenharia focado nos nossos fornos tradicionais. Então, um time de engenharia focado em refrigeração. Então, ter esses times de engenharia separados permitiu conciliar a gente, oferecer um portfólio grande de produtos para o mercado e ter pessoas que estão bastante focadas em cada tecnologia. Bacana. Queria que vocês contassem como é que a Endeavor vem trabalhando com vocês. Né? Acho que é importante a gente aproveitar que a gente tem esse público aqui e explicar um pouco melhor na prática. Né? E aí não só na prática, mas na Cirtec, na ABC também. Meu concorrente sofre com isso. Viu? Não. Eu imagino, na prática é melhor, né? Sempre é melhor. Mas que vocês contassem um pouco melhor como é que a Endeavor vem fazendo o trabalho com vocês. Pode começar, por favor, Thiago. Tá, assim, eu acho que a Endeavor foi fundamental na minha vida, né? Eu deixo isso claro aí para todo mundo, para o que eu falo. Acho que tem umas 3, 4 passagens muito importantes para mim.
Acho que a primeira foi na hora que eu estava no processo seletivo. Eu estava naquela fase que todo empreendedor tem, da vida ao inferno, né? Cheio de dúvidas, será que vai dar certo mesmo? Que aí o Marcos e o nosso querido Rodrigo Teles conseguiram uma reunião com o Beto Sicupira para mim. A gente ficou lá no escritório dele 1 hora e meia, por aí. A gente discutiu de estratégia de crescimento, a cubagem de caminhão, rota, e ele foi pragmático na época, falou, Thiago, seu negócio é legal, você consegue crescer 40% ao ano, vai, acelera. E eu saí de lá muito motivado. Isso para mim foi realmente muito importante. E fui aprovado na Endeavor, né? Eu acho que consegui dar uma virada gigante depois disso. Teve 2 mentores, para dar um exemplo prático, né, de como que foi, a gente estava em dúvida. Mentoring, gente, tá? Só para quem não sabe, é um voluntário que atua como um mentor, auxiliando o empreendedor numa coisa específica ou, às vezes, em projetos de mais longo prazo. Que a gente estava em dúvida, né, de fazer essa rodada grande agora com esse investidor. Então, a gente marcou um encontro com o Anderson Tess, que é meu conterrâneo lá de Juiz de Fora, e hoje comanda a Red Point aqui no Brasil. Então, a gente também discutiu estratégia, se a gente devia acelerar, abordar, trazer mais dinheiro para dentro. Então, isso também foi muito válido para eu tomar essa decisão da gente acelerar. Um recente também, extremamente, que me ajudou demais, foi o José Rogério, o VP da Netshoes. Então, a gente conversou muito também de firma em grande crescimento, como a Netshoes é. Então, ele conseguiu traduzir um pouco para mim o que eu vou ter pela frente, né? Então, e fora o acompanhamento diário, mensal que a Endeavor faz, né? Então, acho que fica aí um agradecimento que está de saída também para o Marcos Simões, que eu acho que foi um grande amigo nesse tempo, me ajudou demais a tirar o melhor de mim do ABC. Então, tem toda a equipe técnica, né? E esse contato, né, o pessoal da Endeavor, e esse contato com essas pessoas que já estão no nível maior, que você chega lá preparado, né, eu encaro isso como se fosse o meu chefe, eu vou para essas reuniões extremamente preparado, com material, com a dúvida certa, para a gente conseguir tirar o melhor desses encontros. Então, assim, eu era uma firma lá de 80, 90 funcionários. Se hoje a gente já cuida aí de 500 famílias e estamos no plano de aumentar muito mais, eu devo isso muito à Endeavor, a todo mundo que participou. Tá? Você já está há menos tempo com a gente na Endeavor, né, Daci? Conta um Pois pouquinho. Eu acho que eu sou mais novo aqui, né? Eu fui admitido agora em maio no painel internacional, mas mesmo assim, né, o processo já tem 1 ano e meio aí desde que iniciou e tem sido extremamente rico e eu tenho dito assim, né, duas coisas, né, que eu posso citar assim que são fundamentais. A primeira coisa é a inspiração, né, o ambiente empreendedor que você mergulha nele, onde as pessoas são super para cima, acreditam, te dão alternativas, né, enfim, o ambiente empreendedor, essa inspiração é fundamental. O outro ponto que para mim foi assim, extremamente importante, que quando fazem perguntas difíceis para a gente, né? Porque quando faz pergunta fácil, que a gente sabe responder, ok, né? Fica gostoso. Agora, quando começa a te fazer perguntas difíceis, que você, puxa, como é que eu não tinha pensado nisso? Né? Puxa, como é que eu não estou cuidando disso? Então, eu tive muitos mentores, né, não vou aqui citar, mas eu tive muitos mentores assim, né, de perguntas, de fazer perguntas, por que você não está fazendo, por que você não está crescendo mais, né? E tive outros que me disseram assim, você tem certeza, você está preparado, né? Você já pensou nisso? Né? Enfim, esse equilíbrio responsável, né, de incentivar o crescimento, mas também de colocar, criar as condições, fazer os questionamentos necessários para que isso seja de uma forma sustentável, que aconteça de uma forma sustentável. Então, difícil de citar pontos específicos assim, Marina, mas posso dizer que me fortaleceu muito isso tudo. Legal. André? Eu acho que nós temos um efeito colateral, né, na Endeavor, que nem é o efeito pretendido, mas que acaba sendo muito poderoso também. Nós temos uma chancela para o nosso projeto. Nós temos uma chancela para o nosso projeto de desenvolvimento, para o nosso projeto de crescimento, e uma chancela
de nós como empreendedores. Isso é muito forte, isso é muito forte. Não é o objetivo da Endeavor, mas é um efeito colateral bastante poderoso. E isso permite acesso a recursos, a capital, etc. Então, isso é uma coisa muito forte. A segunda coisa é a gente ser desafiado, né? A gente tem a quem prestar contas. Eu também faço a mesma coisa quando eu vou numa reunião de mentoring. É meu chefe que está falando ali, é um mentor, é uma pessoa que, às vezes, muito mais novo que eu, mas que está me orientando, que conhece um assunto muito melhor que eu. Então, eu acho que a gente tem que saber utilizar também, né? A gente tem que saber vir um insight e saber aproveitar. Então, a gente tenta fazer isso o máximo. Então, esse desafio, esse questionamento que vem, essa responsabilidade de crescer, de continuar desenvolvendo, acaba sendo bastante inspiradora. Afora, a Endeavor tem muitos produtos. O produto talvez mais destacado é a rede de mentores a que a gente tem acesso. Isso já mencionei alguns aqui, isso é muito especial, um privilégio espetacular. Um privilégio espetacular também ter essa moçada, né? A equipe da Endeavor, espetacular, é um privilégio tremendo ter esse pessoal bem formado, inteligente, jovem, torcendo por você, trabalhando por você, vibrando com você. É um privilégio espetacular e extremamente motivador. Obrigada. Eu só lembro aqui, quem não tinha chegado, que hoje, se você quiser fazer a sua doação para a Endeavor, tem um pessoal com uma camiseta e pode pegar, a gente aceita cartão de crédito. E também cheques, enfim, como vocês preferirem. A Endeavor, ela vive, gente, de doações de empreendedores bem-sucedidos. Os empreendedores Endeavor fazem uma doação de parte do capital social das suas empresas para que esse trabalho da Endeavor possa ser estendido para novas futuras gerações, né, de outros empreendedores. E não tem mágica, gente. Assim, é um trabalho contínuo, né, de levantar recursos para a gente continuar fazendo essas operações, né, como esse evento, a própria EY é um grande parceiro, né, que ajuda a gente a manter as operações. Uma última pergunta aqui do público. Tiveram algumas que eram específicas do negócio, mas acho que tem uma que é geral e que apareceu várias vezes, que é se vocês já pensaram em desistir. E com essa a gente fecha o nosso painel. Várias vezes, principalmente no início, né? Porque é muito difícil, né? Eu acho que a gente tem que ter esse dever também, acho que como empreendedor Endeavor, de igual você falou, de mostrar que nem tudo são flores, né? Então, não existe uma história só de alegria, né? Então, você tem pressão, e seja pressão em casa, que às vezes você acaba ficando um pouco ausente, né? Então, eu acho que isso passa, mas é o que eu falo, acho que a gente tem que ser muito otimista. Eu acho que o empreendedor ele tem que ser otimista. Sempre nos meus maiores desafios, e quando eu estava para baixo, eu tentava ver o lado bom disso aí, né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. A gente não pode desanimar, né? Então, você tem um problema, você pensa, será que eu estou indo para o caminho certo mesmo? Será que, se eu fosse um executivo de uma empresa, talvez a pressão fosse menor, eu ia ter uma qualidade de vida melhor? Então, isso você pensa lá no início, mas quando você começa a entregar o seu propósito, a ver que tem mais pessoas sonhando junto com você, e isso eu acho que o André falou muito bem, eu falava muito com o pessoal aqui da Endeavor, quando eu estava num momento assim, para baixo, eu falava, vou para São Paulo. Falei, gente, estou chegando aí, marca os mentores aí, vamos conversar, tomar uma cerveja para jogar para cima, né? Então, eu acho que é muito por aí. E quando você começa a desenvolver o time, e hoje eu tenho um time maravilhoso comigo lá, os diretores, amigos, estão até 4 deles aí, a gente começa a sonhar junto, né? Aí o sonho começa a ficar mais forte. Quando o sonho realmente está todo espalhado na corporação, aí realmente você entra no espírito. Eu acho que o momento mais difícil é quando você está sozinho. Quando você está sozinho, eu acho que é quando bate essa dúvida. Da mesma forma, acho que não tem empreendedor que já não tenha pensado em desistir, que já não tenha ficado com a sensação de que não tem saída, enfim, de que é muito difícil, que se questiona, será que vale a pena? Estou abrindo mão de ver meus filhos crescer, estou abrindo mão de uma série de coisas. Então, isso bate, sim, faz parte, não tem como crescer. As dores do crescimento, a gente falava antes, né, elas são reais, né? Agora,
a mim o que me faz superar isso é quando eu olho, como falou o Thiago aqui, para o propósito, para a razão da existência da empresa, quando eu olho para o time de pessoas, quando eu olho para a equipe que foi acreditando na minha proposta e no meu sonho inicial ao longo do tempo e foi tocando junto comigo esse negócio, quando eu olho para os hoje quase 1.400 colaboradores que tem a empresa, né, que vibram com o que a gente faz, que têm energia, que sonham grande, né, que quando às vezes eu fraquejo um pouco, né, sempre tem alguém diz, vamos lá, vamos de novo, vai descansar, e vamos de novo, né. Acho que a equipe e o propósito é fundamental. Agora, isso que o Thiago falou, né, quando a gente vem aqui a São Paulo, né, realmente a gente toma uma dosezinha extra, né, de otimismo e de expectativa e perspectiva de que as coisas são possíveis. Bom, eu não só pensei, como eu já desisti umas 4 vezes, né, porque foi o número de vezes que eu quebrei ao longo da minha trajetória, mas desistimos e recomeçamos. Talvez o fato de estar lá em Pouso Alegre, de não ter muitas alternativas de novos empregos, é outra força do empreendedor que está lá longe do eixo Rio em São Paulo. A oferta de empregos não é tão variada. Bem, gente, muito obrigada. Queria agradecer aos 3. Acho que a gente falou aqui de coisas muito bacanas. Obrigada por vocês terem sido tão abertos também. Acho que, né, a gente está aqui numa comunidade e ter esse vínculo de confiança e um propósito para compartilhar essas histórias faz toda a diferença. Então, parabéns. Obrigada.